Olá pessoal! Nesta semana 3, já falamos sobre comandos de impressão. Vamos continuar nossos estudos em PHP, e falar sobre como é realizado a declaração de variáveis. Esta aula tem como objetivo, falar sobre o que é uma variável, as regras para a declaração no PHP, os tipos de variáveis. Como imprimir o conteúdo das variáveis e o comando var_dump. Vamos lá, pessoal! Primeiro, de forma genérica e conceitual. O que é uma variável? Variáveis são espaços reservados na memória do computador, para guardar informações que serão utilizados durante a execução do programa. Ao contrário de outras linguagens de programação, como no JavaScript que tem o comando var e let. O PHP não tem comando para declarar uma variável. A variável é criada no momento em que um valor é atribuído pela primeira vez. O PHP tem suas próprias regras para a declaração de variáveis. Quais são essas regras? Primeira regra: as variáveis iniciam com o sinal cifrão. Por exemplo. Segunda regra: as variáveis são case sensitive. Diferenciam letras maiúsculas das letras minúsculas. Como por exemplo. Cifrão idade minúscula e cifrão idade maiúscula são variáveis diferentes. Terceira regra: as variáveis devem iniciar com letra ou underscore. Como por exemplo. Quarta regra: as variáveis não podem iniciar com número. Por exemplo. Quinta regra: as variáveis podem conter, a partir do segundo caractere, apenas caracteres alfanuméricos ou underscore. Como por exemplo. Veja alguns outros exemplos de declaração de variáveis válidas. Veja alguns outros exemplos de declaração de variáveis inválidas. Vamos falar agora sobre tipos de dados suportado pelo PHP. O PHP suporta vários tipos, como por exemplo. String, integer, ponto flutuante, entre outros tipos. Então, a partir do momento em que a variável é utilizada no código, o tipo é atribuído automaticamente. Vamos observar esses exemplos. Observe que a variável idade recebeu o valor 20. Então, a partir desse momento, a variável será do tipo inteiro. A variável nome recebeu os caracteres Maria. Então, a partir desse momento, a variável nome será do tipo string. Vamos conhecer uma função muito útil, com tipagem de variável. O PHP tem uma função, chamada de var_dump, em que é possível imprimir o tipo da variável. Veja os seguintes exemplos: as strings texto1 e texto são recebidas como parâmetros de entrada para a função var_dump. A função var_dump imprime o tipo e quantidade de caracteres das variáveis.
Façam o teste com o var_dump com outros tipos de variáveis, como inteiro, ponto flutuante e boolean. Vamos falar de impressão de variáveis, utilizando o comando echo. Como imprimir o conteúdo de uma variável? Veja o exemplo em PHP. Observe como ficará a saída impressa na tela do browser. Usando aspas simples para imprimir, será impresso o nome da variável, e não o conteúdo da variável. Pessoal, vou deixar um arquivo no Ava com o nome variável.php, referente ao conteúdo dessa aula. Agora, vamos dar uma pausa neste conteúdo. Na próxima aula continuaremos falando sobre a escopo de variável no PHP. Até a próxima aula!